Boa noite, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre microlearning. Exatamente. Hoje a ideia é trazer o que é, né, o microlearning. Quando a gente fala de learning, a primeira coisa que vem à cabeça é o quê? É o macrolearning, que são os cursos que nós estamos acostumados com vídeos de até 20 minutos, ou então, às vezes, aulas ao vivo, né, que duram aí 1, 2, 3 horas, ou até algumas maratonas de conteúdos, sejam conteúdos em PDF, conteúdos em slides, conteúdos em vídeos. Então, é isso que normalmente a gente está acostumado a ver, são as estratégias do macrolearning. O que nós vamos trabalhar agora é com a proposta do microlearning. Microlearning, que é uma produção estratégica de conteúdos em pílulas. Exato, pílulas, ou seja, pequenos fragmentos de conteúdo. Tudo bem, quando a gente vai trabalhar um conteúdo, ou quando você vai escrever um texto, vamos pensar em um artigo de blog, né, ou um artigo científico, ou alguma coisa nesse sentido. O que você faz? Você não precisa estruturar isso em tópicos, você deve fazer com que o texto ele fique quebrado e cada parte desse texto tem um subtítulo e cada um desses subtítulos trata de um tema específico ou de algum objetivo relevante, certo? Então, é aí que você começa a pensar nessa proposta que é a proposta do microlearning, ok? Quando você fala em microlearning, o que eu quero que você tenha em mente? Né? É aquela ideia da pílula de conhecimento. São conhecimentos em cápsulas, planejadas, estruturadas, para serem de fácil e rápida assimilação. É, o aprendizado ele vai se dar por meio dessas cápsulas? Vai. Você consegue gerar aprendizagem se você trouxer algo que tem aplicabilidade. Perfeito? Então, quando eu falo em micro, é porque são um tempo bem pequenininho, de 2 a 5 minutos no máximo. E 5 minutos eu vou te falar que é o uau. Eu usaria aí de 1 a 3 minutos. Perfeito? Bom, e quando eu falo de learning, do microlearning, eu falo de aprendizagem. Só que para haver aprendizagem, essa aprendizagem implica em eu passar algo que tem uma aplicação que eu posso testar, que eu posso estar utilizando na minha prática. Então, eu comparo nisso. O macrolearning, eu entrego uma quantidade de conteúdos enormes, né? Textos longos, vídeos extensos, aulas de um tempo, né, expandido. E o microlearning, eu vou procurar pílulas, conhecimentos pontuais. Então, eu tenho foco para transmitir uma informação, um único objetivo de aprendizagem. Tá, quando você vai pensar em qualquer estratégia de aprendizagem, você pensa em uma matriz, né? Você monta uma matriz, seja uma matriz didática, uma matriz instrucional, uma matriz pedagógica, você monta uma matriz, você escolhe temas, escolhe conteúdos, você trabalha com isso. Antes de eu continuar, pessoal, como é que está meu áudio? Está escutando direitinho? Se tiver algum problema, coloca aí no chat, por favor, tá? A Luana aqui falou que não estava escutando direito o áudio, então qualquer problema vocês colocam aqui, tá? Obrigada. Então, olha só, quando você monta essa matriz, você pensa no quê? Nos conteúdos, nos módulos, nos temas, nos tópicos, não é isso? Essa é a base para você pegar os objetivos de aprendizagem. Um objetivo para cada tópico ou para cada tema de relevância, certo?
Então, perfeito. Esse tópico ou esse tema de relevância, você consegue colocar ele de 1 a 3 minutos? Você consegue fazer algo que chame a atenção do seu participante, que prenda ele naquele processo, para que ele consiga fazer alguma coisa com esse conteúdo e esse conhecimento? Perfeito? Bom, essa é a estratégia mais importante que você tem que pensar neste momento. Não adianta nada você ter um conteúdo extenso se você não conseguir fragmentar o suficiente para ter foco numa única informação. O microlearning, ele tem como objetivo ser uma aprendizagem online de curta duração. Exato. Você está ali, né? Você entrou num ônibus, pegou um metrô, está dentro de um transporte público ou dentro de um Uber e tudo, como, né, tá como passageiro, vai lá, rapidinho. Entre 1 e 3 minutos você já tem o conteúdo, já tem uma super dica, tem uma estratégia para aplicar. Sabe aquela história de às vezes basta uma dica, uma grande sacada, isso já resolve o problema? Tá aí. Então comece a pensar em que tipo de conteúdo, em que tipo de aprendizagem, aqueles temas com os quais você trabalha, você pode transformar em microlearning. E por que eu estou falando para você pensar nisso? Bom, todo mundo sabe que a gente precisa de entregar uma série de conteúdos gratuitos. E nós precisamos de mostrar para o nosso cliente, para a nossa audiência, o que realmente é importante. Qual que é o foco? Como que você consegue levar ele nesse ponto da virada? Perfeito? Bom, então, nós vamos lá. O que é, vocês já entenderam, não? Então, agora, por que você deve usar o microlearning? Por que é importante você estar utilizando ele neste momento, tá? E eu quero a visão de duas pessoas nesse processo, que é a visão do produtor, ou a visão da empresa, ou a visão da instituição que está desenvolvendo essa estratégia, e a visão do participante, do aluno, daquele que vai consumir esses conteúdos. Perfeito? Bom, se eu estou pensando do lado da empresa, o microlearning é uma produção rápida, específica. Sabe aquela história? Eu estou com o celular na mão, eu posso gravar um vídeo curto, pontual, com uma grande dica, e aí sim, tá? Nós vamos trabalhar diretamente aqui, com aquela informação focada. É mais barato, porque eu não vou pensar numa edição primorosa, em fades, em passagens, em vinhetas, em diagramação, né, específica para conteúdo de learning. Não vou me preocupar com montagem de infos, né, e imagens, não. O microlearning é consumo rápido, é produção rápida, barata, fácil de atualizar e de grande impacto. Isso aí, você vai entregar só a cereja do bolo. Mas só com a cereja do bolo você faz alguma coisa? Só a cereja do bolo, ela é suficiente para você desenvolver tudo? Bom, é claro que muitas vezes você vai precisar do bolo inteiro, tá? Mas tudo bem, você depois vai ter cursos com estratégias de macrolearning, ou você vai ter propostas onde você pode entregar conteúdo complementar de forma mais extensa. A ideia é que a cereja do bolo cause um impacto tão grande na sua audiência que ela perceba o valor que está embutido nessa estratégia que você está entregando. Hoje em dia, pensa que todos nós levamos uma vida muito agitada e precisamos de conteúdos que sejam de consumo rápido. Então, para o participante, para a sua audiência, por que é importante o microlearning? É rápido, é sob demanda, é acessível, pode ser personalizado e eu utilizo mídias diversificadas. Ok, quer dizer que o microlearning eu só posso ter acesso através de mobiles? Através de dispositivos móveis? Claro que não. Eu não estou falando de mobile learning,
tá? Mobile Learning é outra coisa. São as estratégias de aprendizagem específicas para dispositivos móveis. Aqui eu estou trabalhando com microlearning, conteúdos entregues em pílulas. Pílulas de aprendizagem, cápsulas objetivas, com um conhecimento específico, uma informação única. Eu não quero que você veja o que está ao redor. Eu preciso, nesse momento, que você tenha foco em uma estrutura para poder você aprender ela bem, ou para você pegar aquela sacada que te falta para poder entrar em ação. Perfeito? Isso você pode assistir do seu computador, do note, do desktop, né? Até na tela da televisão, se você quiser. Tudo bem, não tem problema. A ideia é que sejam conteúdos de rápido consumo. Perfeito? Então, esse daí é basicamente o porquê você deve usar o microlearning e por que, principalmente, o docente online independente, o profissional liberal, os profissionais que trabalham com estratégias de marketing digital e marketing de conteúdo devem focar nessas estratégias de microlearning, porque são conteúdos rápidos a serem produzidos e serem consumidos. Perfeito? Bom, então vamos pegar um pouco mais adiante. E óbvio, né? Você utilizar essas estratégias, ela vai trazer uma série, né, no caso aí, de vantagens, tá? Essa possibilidade de você estar atualizando de forma rápida. Imagina você substituir um vídeo de 1, 2 minutos, é muito mais tranquilo do que você substituir um vídeo de 18 minutos. Até porque esses vídeos curtinhos, muitas vezes, eles não vão ter uma edição, né, primorosa, vão ser vídeos corridos, porque se ainda ficar muito quebrado, fica até complicado da pessoa assistir, perfeito? E aí, um dos pontos essenciais é porque não tem como você não driblar o problema da curva de atenção e de aprendizagem. Você está dando conhecimento pontual, direto, bem objetivo, tá? E aí, se você trabalha com aquela geração, né, dos millennials, do pessoal que está chegando aí, né, bem novinho, na faixa dos 18 aos 25, e trabalhando com esse público em específico, eu vou te falar uma coisa, viu? Não fuja do microlearning, mergulhe nele de cabeça, utilize como estratégia central da sua proposta de desenvolvimento de curso. Hoje em dia, a gente tem algumas plataformas que praticamente elas só aceitam conteúdos colocados nesse formato, tá? E aí, bom, quando você vai utilizar? Quando que você vai usar o microlearning? O quando aí, nós vamos pensar em quê? Em usar informações específicas, ações pontuais, séries, né? Eu preciso, vamos supor que eu esteja aí fazendo atualização do preenchimento de algum formulário, ou que eu esteja dando um curso para poder ensinar um determinado procedimento dentro do trabalho, ou uma proposta que é interessante você pensar nessa estratégia de microlearning é, por exemplo, o trabalho que se faz com os cursos de maquiagem. Você não precisa ensinar tudo de uma vez só, né? O pessoal que trabalha com curso de maquiagem, eles podem simplesmente trabalhar com pequenas peças de conteúdo para poder fazer entregas objetivas, perfeito? Essas entregas objetivas, elas têm como foco, né, pegar partes. Então, a pessoa, vamos supor, vai ensinar como pintar a sobrancelha, ou como passar uma base, ou como aplicar um batom. Então, assim, seriam coisas extremamente específicas. Ou, vamos supor, o pessoal que trabalha com a parte de cálculo, né, de contabilidade, em vez de ensinar a fazer todo o fluxo de caixa, pode trabalhar com cada uma das linhas, trabalhar com
pontos específicos do processo. E aqui eu estou dando só alguns exemplos, tá? Outra coisa que é importante você pensar é que o microlearning ele pode ser utilizado como repositório de materiais que foram coletados em estratégias de curadoria. Sim, lembra, se você assistiu aquela aula de curadoria que eu dei, se você não assistiu, vale a pena dar uma olhada. Nessa aula de curadoria, eu comento, por exemplo, que o ideal não é você disponibilizar o conteúdo inteiro, mas que você resgate uma parte daquele conteúdo que vá fazer a diferença, ou que é essencial para que esse seu participante ele dê um salto. Então, essas estratégias de microlearning, elas são ótimas para você disponibilizar esse conteúdo, porque são conteúdos curtos que vão abrir janelas para essa sua audiência, para esses participantes. Indicar outras referências, trazer outros autores, então utiliza isso. Da mesma forma que o microlearning, ele pode ser utilizado como estratégia de complementação ou mesmo suplementação dos materiais de macrolearning. Trazer materiais complementares ou materiais que extrapolam. Você teve algum tipo de aprendizagem? Pois é, você pode começar com uma estratégia de microlearning para depois desenvolver alguma peça contínua. E aí que tá. O microlearning ele é ótimo para você trabalhar em ações continuadas, propostas frequentes, onde você vai ter constância na sua entrega. Quando eu falo em constância da entrega, isso é uma das estratégias fundamentais do marketing de conteúdo. Isso. Exato. Aí, olha só, nós colocamos aqui o link da aula de curadoria, caso você ainda não tenha assistido e queira dar uma olhada nessa aula, tá? Então, vale a pena dar uma olhada ali, perfeito? Bom, e aí, para você entender como que você vai pegar só essas, como se fossem 1, 2 parágrafos, trabalhar com ele, indicar uma leitura, um autor, né, comentar um livro, igual dicas de cabeceira que eu sempre estou dando lá no Insta, né? Então, assim, para poder você utilizar uma estratégia pontual, perfeito? Bom, e como que isso acaba, né, impactando? Essas ações frequentes, lá no marketing de conteúdo, a gente fala, né, na importância de você entregar conteúdos com frequência, trabalhar a questão desse repertório, o que você tem como repertório, o que você agrega, né, nesse seu repertório, porque tem que ser algo contínuo e entregue em pequenas, né, em pequenas dosagens, e manter essa frequência. Perfeito? Bom, já que a gente entendeu como usar, por que usar, o que fazer, eu acho que é importante vocês entenderem como produzir esse conteúdo, tá? E esse como produzir, lembra que lá no início eu estava comentando que tem que ser coisa rápida e coisa fácil? Você vai utilizar a estratégia se você não tem equipe de produção ou se você não está numa empresa onde vá trabalhar esse conteúdo de uma forma um pouco mais elaborada. Eu falo isso porque muitas vezes a questão de você estar numa instituição ou numa empresa pode atrapalhar um pouquinho o processo com relação a tempo, porque você tem um time, um cronograma de produção. Quando você trabalha como produtor ou como docente online independente, você tem a flexibilidade, a liberdade de fazer essas produções um pouco mais caseiras, né? No estilo um pouco mais livre, que te possibilita brincar com esse material. Então, eu aconselho, sim, fortemente, que você use o seu celular para fazer a gravação, ou que você use uma sequência pequena de slides para poder apontar alguma coisa e você pode fazer a gravação de vídeo direto no PowerPoint,
tá? Por que uma sequência de slides pequenas? Né? Se você está trabalhando com algo de 2 a 3 minutos, 1 a 3 minutos, você vai ter no máximo 3 slides. Então tem que ser alguma coisa bem pontual, direta mesmo, com o intuito de que você entregue algo que tenha muito valor. E muitas vezes você precisa que a pessoa visualize ou uma imagem, ou um gráfico, ou um infográfico, alguma coisa para poder ela trabalhar essa memória visual. Não é só uma questão de fala ou uma entrega de conteúdo. Perfeito? Então, fica de olho para você trabalhar peças pequenas, né? Trabalhe um infográfico, trabalhe um texto que possa ser lido aí nessa faixa de 2, 3 minutos, né? Com pouquíssimas palavras, inserindo preferencialmente uma linha mestra, para que você consiga fazer uma entrega pontual. E opte principalmente pelo vídeo e pelo podcast, pelo áudio, porque é o que as pessoas elas podem escutar ou ver em qualquer lugar, principalmente com o celular na mão. E por que isso? Né? Quando você fala de vídeos curtos e não ser um vídeo em alta resolução, você cria a possibilidade de que o vídeo não trave, que ele carregue, mesmo que você tenha, né, um 3G mais ou menos, ou, né, uma internet não muito estável, você consegue trabalhar com isso. Não procure fazer, nesse caso, eu não precisaria nem de um storyboard, eu trabalharia um roteiro simples, onde eu apresento qual é o objetivo, qual é o tema a ser trabalhado, eu falo desse objetivo, né, apresento coisa aí de 10 segundos no máximo, falo o que é, em torno de 1 minuto e meio, e faço um fechamento indicando onde você pode aplicar aquilo que você está ensinando. Perfeito? Tem que ter uma aplicabilidade, tem que ter um formato. E isso daí eu posso te falar o seguinte, que tem muitas empresas que trabalham esse tipo de entrega de microlearning. A gente sabe aí, né, que você tem, por exemplo, empresas não só empresas como o Google, né, ou como o próprio Facebook, que trabalha com microlearning, mas você tem a própria Petrobras trabalhando com trilhas de aprendizagem dentro dessa estrutura, você tem universidades que trabalham com entregas de microlearning. Então, assim, você tem uma série de empresas que hoje elas optam por utilizar, né, essa estratégia como forma de fazer entrega pontual. Eu vou trabalhar com coisas, com aspectos de aprendizagem simples, né? Eu tenho que escolher conteúdos-chave para poder estar fazendo essa entrega bem pontual. Perfeito? Bom, além disso, o que é importante que você pense? Então, utilize essa produção caseira, algo que você possa armazenar, né, num Dropbox, ou que você possa entregar até na memória mesmo do celular, que seja transmissível no próprio WhatsApp, porque o microlearning você pode utilizar como estratégia para poder fazer entrega para grupos de WhatsApp ou para grupos diretos no Face, né, montando uma estratégia de trilha de aprendizagem. E é aí que entra, né, o como criar o treinamento e a trilha de aprendizagem. A matriz que você monta, aquela matriz instrucional, ela é importante para você criar o treinamento. Então, quando eu falo de treinamento, regra geral, eu penso que o treinamento é algo que vai ser um macrolearning. Então, o treinamento, ele me dá sempre aquela ideia de algo complexo, de algo que tem várias atividades. Então, pense numa trilha ou num percurso formativo, onde você entrega um conteúdo pontual, em estratégia micro, entrega uma atividade ou uma dica de aplicação, algo para que a pessoa possa treinar pontualmente aquilo que você entregou. E aí passa para outro conteúdo. Essa sequência de ações você pode imaginar como um plano de ação.
O que eu preciso para alcançar aquela aprendizagem? O que eu preciso para entender? Vou pegar algo, por exemplo, da área de desenvolvimento de cursos, tá? O que eu preciso saber para construir um roteiro? Perfeito? Um roteiro de vídeos de conteúdo. O que você precisa saber? Você deve entender como que faz a apresentação desse tema em 10 segundos, construir uma headline poderosa. Você precisa saber como que você se apresenta, se é um conteúdo que não vai ser colocado dentro de um curso ou de um treinamento seu. Você precisa entender como que você desenvolve esse conteúdo completo, fechado em 1 minuto, 1 minuto e meio, e como que você faz essa análise final, essa síntese, essa costura, o fechamento, e solta a sementinha, né, faz o seeding para o próximo conteúdo. Então, se eu for adotar uma estratégia de microlearning com essa produção de conteúdo, de roteiro, né, e no caso para um vídeo de conteúdo, o que eu vou fazer? Eu tenho um conteúdo pequenininho para te ensinar como que faz essa headline e essa apresentação. Eu tenho um outro conteúdo que vai mostrar para você como fazer a sua apresentação pessoal. Eu vou te passar um outro conteúdo onde você entende quais os pontos-chave para que você entregue um desenvolvimento, um conteúdo que faça sentido para aquela pessoa em 1 minuto e meio. E vou te mostrar numa outra peça como você vai fazer esse fechamento. E posso ainda te entregar um arquivo com algumas referências, ou com um template para você estar desenvolvendo esse roteiro, ou com algumas dicas estratégicas. Sim, por ser microlearning, eu não preciso simplesmente deixar a coisa, né, o treinamento peladinho, sem nenhum conteúdo adicional. Eu posso entregar, mas o ideal é que esses conteúdos não sejam conteúdos robustos e complexos, sejam também conteúdos de rápido consumo, que você possa estar consumindo em até 5 minutos. Aquela horinha de parar para tomar um cafezinho ou para fazer um lanchinho, na hora que você fala assim, olha, eu estou precisando daquela dica para poder chegar no ponto da virada. Então, pessoal, vocês têm alguma dúvida a respeito desse tema ou quer perguntar alguma coisa, né, sobre o tema de microlearning que eu possa estar contribuindo aqui com vocês? Se tiver, coloca ali nos comentários para a gente poder estar respondendo, né? Para eu poder estar respondendo para vocês nesse momento, né? E vale o teste. Sabe aquele conteúdo inicial que muitas vezes você entrega antes do treinamento, antes de fazer a venda do seu curso, ou de colocar no ar um curso, né, bem elaborado? Pois bem, quando eu falo curso bem elaborado, não é que a trilha não precise de ser, ela tem que ter, sim, consistência, tá? Não é empacotar um conteúdo qualquer. Tem que ter consistência, tem que ter objetividade, clareza. Só que você não vai fazer a firula. Você não vai fazer, né, florear o espaço, não vai trazer aquela coisa toda elaborada no sentido de trazer termos complexos, trazer, né, estratégias que dependam de muitos passos. Sabe por quê? No microlearning você vai entregar um passinho de cada vez. Sim, você pode, Tabita, tá vendendo esses conteúdos de microlearning como pequenas, como se fossem cursos express, ou pequenas capacitações, ou a gente não usa muito mini cursos, tá? Mas é essa a ideia. Você tem ali, você vai vender um conteúdo que você possa, um curso que no total ele teria 1 hora de duração, meia hora, são valores pequenos, né? São cursos de valores pequenos e que possam ser consumidos rapidamente, onde você ganha em escala, mas você entrega um grande valor para a pessoa que está consumindo, certo? Tem plataformas que, inclusive, trabalham muito bem com isso, como a Udemy, a Udacity,
né? Você tem plataformas que fazem esse tipo de entrega, ou você pode também estar desenvolvendo numa área de membros, né? Como a própria área de membros da Eduz, ou do Hotmart, ou o Lead Lovers, né? Ou então utilizando a EAD Box para poder estar desenvolvendo esse conteúdo. Isso, você pode vender como aulas avulsas. Mas a questão da aula avulsa é porque, olha só, quando a gente pensa em aula avulsa, você pensa numa aula como essa que eu estou trabalhando aqui com vocês. Nós já temos meia hora de transmissão, então você tem, né, um conteúdo denso que foi dividido assim, eu falei vários tópicos, tá? Se você está trabalhando com microlearning, eu teria que pegar essa aula e dividir em cada um dos tópicos que eu abordei. Por exemplo, teria uma aulazinha só para falar o que é. Outra só para te apresentar quais que são os objetivos ou quais que são as estratégias, certo? E qual programa você recomenda esses microlearning? Videoaulas, PowerPoint? Você tem alguma dica? Eu recomendo que você faça uma combinação, tá? Não escolha uma mídia única, certo? Até porque, normalmente, esses conteúdos pequenos, entregues em pílulas, o objetivo deles também é testar as estratégias de ensino e aprendizagem. Então, faça videoaula, sim, uma videoaula bem curtinha, nessa estrutura até que eu expliquei aqui. Utiliza o PowerPoint como gravação de vídeo, né? Fazer a renderização ali do MP4. Grave áudio, né? Estilo podcast. Faça entrega de dicas de áudio, 1 minuto, para poder dar uma sacada. Então, é interessante você intercalar entre 3 a 5 conteúdos onde você trabalhe mídias diferentes, porque você pode depois fazer uma enquete com o seu participante, com o seu cliente, com a sua audiência, de qual a preferência deles em relação à sua entrega. Se a preferência é te escutarem, se é verem o vídeo, só o vídeo com você, estilo live, né, no qual você vai gravar diretamente aqui. Se é o PowerPoint, onde você tem uma imagem, e aí grava com aquela estrutura do PowerPoint que permite com que você fique com a sua imagem também na tela, não só o slide, tá? Para você testar isso. Então, assim, é importante você fazer isso. O que você precisa ter em mente é que microlearning são de 3 a 5 conteúdos pontuais para você poder fazer uma entrega de um objetivo completo. Perfeito? Bom, como fazer avaliação de efetividade em um microlearning? Olha, como eu expliquei, o ideal é que você, a cada pequena entrega, você tenha uma ação que a pessoa vai fazer, ou uma entrega que ela faça para você, ou um comentário, ou uma reflexão, algo que ela possa colocar, seja no grupo, né? Assim, seja na comunidade, se vocês estiverem trabalhando com grupos de Face ou WhatsApp, ou mesmo num fórum dentro de um ambiente de uma sala virtual de aprendizagem, ou então que ela possa colocar como no próprio fórum de dúvidas, nas próprias dúvidas. As áreas de membros, elas costumam ter dúvidas, tá? Então, aí que ela possa fazer um comentário ali, que ela possa trazer uma frase que seja, uma palavra, uma dúvida que ela levantou em cima daquilo que você colocou. E aí você vai entender se realmente foi efetivo aquilo que você está programando. Quando você tem empresa, né, dentro de processos da empresa, eles utilizam muito para poder, por exemplo, trabalhar preenchimento de planilhas, formulários, algum procedimento, seja de inscrição, de arquivamento, de algum processo, né, dentro da área de produção, e aí a medição, né, a mensuração dessa efetividade, ela fica mais clara. Se for entrega de conteúdo simplesmente, se for um produto informacional, aí sim você vai
o ideal é você trabalhar com essa reflexão no final, da pessoa trazer uma frase ou trazer, né, uma questão voltado para isso. Próxima pergunta: funcionaria bem para guiar a leitura de um livro em grupo? Com certeza, Eduardo. Você pode trabalhar, fazer a indicação do livro, dividir esse livro de repente em etapas, né, ou em partes, e utilizar as estratégias de microlearning para pontualmente fazer uma específica, como se fosse aquela cutucada. Você abre o tema, dá uma, né, uma direcionada, o que é para eles prestarem atenção ali, lança a ideia e vamos para a leitura. Aí eles vão fazer, de repente, um comentário, ou vai ter alguma atividade a partir dessa leitura, traz outro conteúdo pontual. Bom, Patrícia, então, para o mundo corporativo, é uma solução para assuntos longos, como condições comerciais? Olha, é o ideal dentro do e-learning, né, que seria dentro do corporativo. O microlearning ele veio para ficar, porque todo treinamento no corporativo ele depende de que você deixe o funcionário disponível naquele momento para assistir ou para acompanhar aquele assunto. Então, você precisa trabalhar com essa estratégia objetiva e pontual, dar clareza naquilo que você está entregando, tá? E aí você trabalha ponto a ponto, né? Igual você falou, condições comerciais, você deve ter alguns pontos que a pessoa tem que prestar atenção, ou algumas coisas que ela precisa de fazer, alguns procedimentos que ela tem que fazer. E aí, cada um desses vai ser um pequeno vídeo, ou vai ser um áudio, ou vai ser um infográfico, ou um diagrama, para poder trazer uma informação bem específica, que possa ser consumida de forma rápida. Quando a gente fala da trilha de aprendizagem, é porque você vai colocando esses conhecimentos de uma forma sequencial. Você pode apresentar essa estrutura da trilha como se fosse um esqueleto, e aí no decorrer do treinamento em si, ele vai como se estivesse preenchendo essa árvore, ou preenchendo essa trilha. Perfeito? Pessoal, mais alguma dúvida por aí? É importante vocês. Engraçado, né? A gente primeiro aprende a produzir conteúdos longos, e eu estimulo isso, inclusive, que é importante que você saiba escrever um artigo, que você saiba escrever um roteiro. E por quê? Essa produção de conteúdo longa, ela faz com que você solte a sua criatividade, a sua imaginação, você consegue colocar muita coisa no papel. Pode ser difícil para quem não está acostumado, mas utilizando estratégias de curadoria, auditoria, você pode trazer conteúdos combinados, mixados. E aí, depois, o grande segredo é fazer com que isso seja compacto, fazer com que isso se torne microaprendizagens, fazer com que tudo aquilo possa ser quebrado em pequenos pedacinhos, como um quebra-cabeça. Você tira uma foto fantástica e depois você corta ela num quebra-cabeças. E aí você vai trabalhar, porque nós temos aquela tendência em acreditar que o pensamento ele precisa ser clássico, cartesiano, quando na realidade ele não é, certo? Olha, eu vou disponibilizar para vocês, inclusive, os slides, né, dessa apresentação, como é que fala? Fiz alguns slides colocando esses pontos principais desse desenvolvimento do microlearning, o que você precisa chamar a atenção, como que isso funciona. Se você quiser receber esse material, coloca seu e-mail aí nos comentários para que a gente possa estar enviando para você, perfeito? Então aí eu envio esse material, né? A gente envia para poder você estar acompanhando, você ter isso como dica também, né, em relação ao que foi trabalhado aqui. E fica de olho, né? É importante, eu vou estar trazendo outros conteúdos que complementam, não só a estratégia de microlearning, depois falar um pouquinho dessa possibilidade de estar trabalhando com mobile learning, como utilizar, né, a metodologias ágeis, como o caso do Sprint, para poder estar desenvolvendo cursos rápidos e entregas pontuais. Isso é muito importante.
Então, vamos lá, Claudinei. Então, olha só. A gravação pode ser feita através de uma gravação simples, via celular, ou necessita de equipamentos mais sofisticados. Então, olha, vou bater de novo nessa dica. Celular, tá? E não precisa ser só a questão do celular, tá? A ideia do microlearning é aproximar você da solução, tá? É tornar isso viável. Então, você pode tanto usar o celular quanto utilizar o seu notebook, igual eu estou conversando aqui com vocês, e fazer uma gravação direto no slide do PowerPoint. A versão mais nova, as versões mais novas do Office, elas te dão essa opção de você gravar um vídeo com áudio e com a câmera do computador ligada do próprio PowerPoint. Então, mas aqui, essa gravação do PowerPoint são algumas poucas linhas, tá, gente? No máximo 7 linhas por slide, letras grandes. O objetivo é que você fale, porque se a pessoa tiver que ler e prestar atenção naquilo que está escrito no seu slide, já era, deixou de ser microlearning, perfeito? Estrutura mais simples, no máximo você vai fazer um recorte do conteúdo, tá, Claudinei? Então, assim, super simples mesmo para conseguir efetividade nisso. Perfeito? Gente, se vocês não tiverem mais nenhuma questão, hoje a gente vai ficando por aqui. Fica de olho que quinta-feira, no mesmo horário, a gente tem novas entregas aí para poder fazer para vocês com outros conteúdos dentro dessa área de learning, que vai ser muito interessante para que vocês que estão desenvolvendo cursos online, conteúdos, produtos, né, de informação, e no corporativo, fica de olho, porque a partir de agora, né, não é uma coisa que está começando já tem algum tempo, mas transformar tudo em curso online é uma estratégia para redução de custos na empresa, redução de custos nas instituições e redução dos seus próprios custos de produção, tá? Mesmo você, como docente online, não precisa pensar, né, naquela mega estrutura para fazer, senão você não sai do lugar, ok? Tem que ser algo rápido, objetivo e que você faça uma entrega. Quando você faz aquelas edições muito primorosas e você começa a fazer gravação, muitas vezes você desiste, você fala assim, nossa, poderia ter feito melhor. Aí grava de novo. Nossa, poderia ter acrescentado alguma coisa. Aí grava de novo. Nossa, mas se tivesse uma edição assim assada. Aí grava de novo. E você não sai do lugar. Tá? Então, adote o microlearning como essa entrega inicial, para que você já teste o seu conteúdo, já verifique com a sua audiência, já veja com seus funcionários, se você está dentro de uma empresa, se esse processo é mais efetivo, inclusive para eles, durante o horário de trabalho. Perfeito? Hoje eu vou ficando por aqui, vou recolher o e-mail de vocês para a gente poder estar enviando isso. No máximo, amanhã cedinho já está aí na caixa de e-mail de todo mundo, tá bom? Vou só recolher aqui para a gente poder estar enviando. Um grande abraço para vocês, boa noite. E se você tiver alguma dúvida, está assistindo depois, coloca aqui nos comentários ou deixa o seu e-mail que eu envio os slides para você. Tá bom? Abração, gente. Tchau.